e Deus deu uma sabedoria tão grande para ele que ele não falou nada da minha vida. Mas ele começou a pregar o sermão. E ele dizia assim: você tem procurado preencher o vazio que está na sua alma com coisas materiais, com as ilusões deste mundo, com os prazeres da carne que nunca vai preencher. Você guarda mágoa do seu passado. Você deixou a tristeza corroer a sua vida. Você está deixando a sua vida passar e você não está conseguindo enxergar o quanto Jesus te ama, o quanto Ele quer te reconquistar novamente. O Pai espera por você de braços abertos todos os dias e Ele tem tido paciência com você. Ele tem tido sabedoria com você. Ele te carrega no colo quando você está machucado. Ele te nina quando você vai dormir. E ali, estou trabalhando em 2015, numa escola já estava para me formar professora. E quando eu estou trabalhando naquela escola, meio do ano, acredito que foi julho de 2015, a escola do meu filho me liga. O Lucas estava com 14 anos nessa época. Isso, 14 anos. A escola me liga e me chama lá. E eu me assustei. Porque a escola não era de ligar para mim para reclamar de nada. Eu sempre presente na reunião deles, sempre junto. E ali a diretora da escola me chama para aquela reunião. Perguntou se eu havia notado se o comportamento do Lucas mudou. Aí eu perguntei para ela em relação a quê que a senhora está me falando. Ela falou assim: o comportamento dele. Como que ele está agindo em casa? Eu falei assim: olha, ele anda rebelde, ele anda me respondendo, mas nada de um adolescente fora do normal. É a rebeldia que chega como todo adolescente de 14 para 15 anos, mas nada de diferente não. Eu olho a mochila, ele está saindo com alguns amiguinhos ultimamente, que vem chamar ele no portão, ele sai, mas nada que eu acho assim de suma importância para me te falar. Aí ela falou assim: então, mãezinha, a gente chamou você hoje aqui porque você é uma mãe que é presente. O Lucas é um menino muito observador, a gente gosta muito dele, mas o teu filho, ele está fazendo uso de entorpecentes. Falei assim: uso de entorpecentes? Mas o quê? Ele está fumando maconha. Eu fiquei muito brava. Ela: não é alguém que estava com ele? Ele falou assim: não. Alguém está dando para ele, ele está fazendo o uso. Porque as câmeras do corredor pegaram ele até fumando aqui. E hoje eu te chamei porque a gente vai pedir licença para vocês se retirarem. Licença para retirar, porque eu tenho que tirar meu filho ali da escola. Disse: não, mas como isso? Eu preciso conversar com ele. Ele tá aí? Ele estava em aula ainda. Chama ele agora aqui. Aí chamou ele. Ele veio dentro da sala. Eu falei assim: olha, Lucas, está acontecendo isso é verdade? Aí ele falou assim: então, mãe, mas eu só fumo de vez em quando. Mas por que você está fazendo isso, meu filho? Que motivo você tem para fazer essas coisas? Mãe, eu estou fumando. É só para mim eu esquecer algumas coisinhas que se passa. Mais nada. Eu vou ficar relaxado e vai ficar tudo normal. Mas não ficou tudo normal. Ficou tudo normal para ele, mas depois que eu saí dali, que eu tive que voltar para a escola, porque eu fui lá no meu horário de almoço. Eu falei assim: você vai para casa e eu vou voltar para o meu trabalho, que eu vim aqui em horário de almoço, e à tarde a gente vai conversar sobre isso. E eu voltei para a escola, chorei o caminho todo, porque eu não queria acreditar naquilo que a diretora estava falando, mesmo meu filho confirmando, eu não queria acreditar. Eu falei: não é possível, eu não estou passando por isso, eu não acredito, porque comigo, Senhor. O que eu fiz de errado agora, Deus? Eu estou caminhando certo, por que com meu filho? Eu fui o caminho inteiro falando isso. Chegando na escola, eu tive que limpar as lágrimas e entrar para dentro daquela escola e trabalhar como se não tivesse nada acontecido.
E eu lembro que uma amiga perguntou: o que aconteceu lá, Silvana? Você voltou meio triste. Eu falei: não, é coisas de adolescente, já foi resolvido. E voltei. Quando eu chego em casa, o Lucas já não estava em casa mais. Estava para a rua, eu tinha chegado da escola, já estava para a rua. Foi uma fase assim que ele começou a ficar totalmente rebelde dentro de casa, totalmente disperso comigo, disperso com os avós. Ele não queria obedecer mais ninguém, mas já era por conta do uso, né? Que deixa eles fora de si, meio desligado, relaxa até certo ponto, mas mexe. Sim, mexe com o comportamento, mexe com o psicológico. E ali como que eu ia esconder da minha mãe? Aí quando eu fui contar para minha mãe, né, sobre a maconha, aí minha mãe falou: Silvana, eu já estava desconfiada que teve um dia que eu vi um isqueiro no quarto dele, mas eu não quis falar nada para você. Eu apenas orei e esperei um momento para conversar com você. Eu falei: então vamos orar, mãe, porque agora a situação do Lucas ficou crítica. Porque ele colocou na cabecinha dele que isso é temporário, mas não é temporário. E aí, quando ele chegou daquele lugar onde ele tinha ido, que tinha saído com os amigos, que eu não sabia onde ele estava, que ele estava assim com 14 anos, ninguém impedia ele fazia o que ele queria, uma revolta mesmo, e eu não tinha mais domínio sobre ele, e nem os meus pais mais, idosos, a gente não tinha domínio mais. Ele saía, não avisava, e pegava os coleguinhas às vezes deixava ele na porta cheio de bebida, que às vezes ele bebia, experimentava um pouquinho e deixava ele lá e ia embora, e eu que fazia minhas correrias com ele. Deixava simplesmente lá e ia embora. E aí eu comecei a conversar com ele. E eu dizia assim: Lucas, você sabe que isso é porta de entrada para outras drogas? E ele dizia: não, mãe, é temporário. É só para eu esquecer. E eu dizia: esquecer o quê? Eu sinto muitas mágoas do meu pai. Eu tenho uma revolta muito grande do que ele fez. Eu falei: Lucas, mas seu pai não fez nada para você. Ele dizia: fez sim. Eu tenho mágoas no meu coração. Eu tenho muita revolta. Mas deixa eu viver minha vida. Ele falava para mim. Meu Deus. Deixa eu viver minha vida. Então, passando por isso em julho, eu estava orando também, pedindo a Deus um casamento, né? Que se Deus tivesse alguém do coração dele para mim, eu estava orando para um casamento, porque meu pai falava assim: Silvana, Deus vai preparar um esposo para você fazer a obra, porque eu já estava preparada para receber o esposo, já tinha recebido a cura, já havia ali passado 8 anos já, né? Tava ali, o Lucas já ia completar ali já 15 anos. Eu teria que recomeçar a minha vida novamente, né? Então eu já estava preparada para ter um casamento novamente, né? Orando, pedindo a Deus, e ali Deus confirmando tudo. Foi quando eu conheci o meu esposo, ficamos noivo, e bem na semana do nosso casamento que nós casamos, passou-se uma semana, o Lucas já estava nessa situação. Contei pro meu futuro esposo tudo o que eu estava passando, sabe? Ele olhou e falou assim para mim: não, Deus havia falado para mim que daria uma esposa e que minha vida não seria fácil, mas Deus ia nos encorajar e ia dar força para a gente passar por isso. Então ele se casou comigo já ali com o Lucas.